Recentemente, eu estava passando por um momento que nenhuma novidade do mercado de jogos estava me chamando a atenção, e foi um tédio terrível. Até que eu tive a ideia de, talvez se eu começasse a zerar aqueles jogos que eu jogava antigamente e que não tinha habilidade o suficiente para concluir, isso me tirasse um pouco do tédio. Dá pra ver na minha cara que, por essa pelezinha de bebê aqui, que eu não sou da geração do Super Nintendo, do Nintendo 64, eu vim do PS2 pra frente, geração Nutella mesmo. Só que graças ao meu pai e aos meus tios, eu tive muita experiência com esses jogos, consegui jogar bastante Aladdin do Super Nintendo, o Donkey Kong Country, um eu odeio um, tá? Não me julguem por isso, porque o 1 é muito ruim, mas o Donkey Kong Country 2, 3, esses eu zerei. Inclusive foram os primeiros jogos que eu zerei na minha vida, tá? Virei a noite zerando os dois. Deixa eu ver o que mais. Street Fighter, eu gosto muito do Street Fighter. Mortal Kombat eu não sou tão fã, tá? Eu prefiro mais aquele colorido do Street Fighter. Mas eu reconheço que o Mortal Kombat é muito bom, tá? Não me julguem por isso também. Agora a gente pode ir pros beat'em ups, Street of Rage, Final Fight, o Tartarugas Ninja do Super Nintendo, também joguei bastante esse aí. Não cheguei a zerar, tá na minha lista pra zerar também. E dentre esses jogos, existia um que me chamava bastante atenção, e era um protagonizado por um esquilinho meio vermelho, meio alaranjado, e que tinha um vilão, que era uma pantera negra, com ódio porque não conseguia colocar o copo de leite dele em cima da mesa. Nossa, e isso era o suficiente pra me chamar bastante atenção. Fora que nesse jogo, não era assim na capa, mas bem no início já tem um chefe que ele é literalmente um monte de fezes, isso mesmo que vocês estão ouvindo. Então me diz aí se isso não é o suficiente pra te fazer se apaixonar por um jogo. Você que tá acostumado sempre com aquelas coisinhas legaisinhos, bonitinhos, heróis. Do nada, um esquilo bêbado, uma pantera revoltada com um copo de leite e um monstro que é um monte de... Vocês me entenderam. Como vocês já devem ter raciocinado, o nome do jogo é o que está no título do vídeo, Conker's Bad Fur Day, que em português ficaria algo como o dia de pelo ruim do Conker, que até faz sentido esse nome, tá? Porque tem a versão de Xbox... do Xbox clássico, tá? É do primeiro Xbox, que ele tinha aquele pelo meio chamuscado, assim, porra, é um pelo horrível, então esse nome combina muito bem. It all started yesterday. What a day that was. It's what I call a bad fur day. Cara, e o que falar desse jogo? Com certeza, se você for menor de 16 anos, pode passar direto por esse jogo, não jogue, por favor. Quer dizer, eu sei como a internet é hoje em dia, você provavelmente já viu coisa muito pior, mas eu tenho que fazer minha função. Então é minha responsabilidade dizer que se você é menor de 16 anos, você está proibido de jogar. Pais e mães, não reclamem comigo se em algum momento você vê seus filhos jogando esse jogo, que é repleto de palavrões e cenas um pouco duvidosas. E outra coisa, gente, só pra facilitar um pouco a minha dicção, eu vou me referir ao jogo só como Conkers, tá? Porque se eu ficar falando Conker's Bad Fur Day toda hora, muito provavelmente em algum momento minha língua vai começar a fritar. Mas enfim, vamos para a parte interessante. E claro, não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque esse conteúdo é maravilhoso. Não tem como fazer um vídeo sobre Conkers que não seja bom. E isso eu posso garantir a vocês. Valeu. Só pra situar vocês, o Conkers foi um jogo desenvolvido pela Rare, que inicialmente tinha o nome de 12's Tale Conkers 64, que buscava seguir a mesma lógica dos seus irmãos mais velhos, o Donkey Kong 64, outro jogo que eu preciso zerar, tá? E o Banjo-Kazooie, que eu tô jogando no momento, que são jogos bem-humorados e com um público-alvo mais família. Porém, com a sua má recepção na E3 de 1998, na crítica de que o jogo estava muito infantil, a Rare resolveu mudar completamente a proposta do jogo, criando assim o que na minha opinião seria o seu suprassumo, Conker's Bad Fur Day, lançado em 2001. O jogo já começa com aquela clássica cena do Conker sentado no trono, que é uma clara referência ao filme Laranja Mecânica.
Ah, e esse é um dos pontos mais fortes do jogo, porque ele tá repleto de referência, então é muito bom você estar jogando e ser recompensado com, putz, eu entendi essa referência. Logo em seguida, nós somos apresentados a duas situações. A primeira é o Conker saindo do bar extremamente bêbado e indo em direção à casa da sua namorada, a Barry. I don't feel so good now. E a segunda é a apresentação do King Panther, ou Rei Pantera, depende de como vocês queiram chamar. Ele é o governante desse reino, e ele tá com esse problema, que eu falei lá no início, de que ele tem uma mesa, por algum motivo ele tem uma mesa de 3 pernas, e tá tentando equilibrar um copo de leite em cima dela, mas toda vez que ele vai botar, a mesa simplesmente cai, porque é óbvio, né? Tá faltando uma perna. Nisso, ele chama o seu escravo, cientista, professor, o Von Cripplespeck. Esse é o nome dele, Von Cripplespeck. Acho que essa é a pronúncia correta, eu não lembro se tem a pronúncia no jogo, mas enfim. É bem esquisito, eu vou deixar escrito, óbvio aí, para que ele consiga resolver esse problema de imediato. Daí, o Conker acaba se perdendo no meio do caminho para a casa da Barry e acaba caindo de cara no reino do Rei Pantera. E também, por estar bêbado, acaba desviando do seu objetivo principal. Ele começa a achar alguns maços de dinheiro por ali e pessoas ou personagens precisando de ajuda que oferecem também mais bufunfa em troca de sua ajuda. E vai ser basicamente assim que o jogo vai funcionar. Ele sempre vai nos apresentar um problema e uma recompensa para a solução daquele problema. E em seguida temos a execução dessa solução, que são, comumente falando, fases de um jogo de plataforma. E, gente, tem uma dessas fases que é simplesmente um espetáculo. A minha função agora vai ser tentar convencer você a despertar uma vontadezinha de jogar esse jogo, porque ele é muito importante para mim e eu quero que ele seja importante para mais pessoas, porque eu sinto que ele não é tão bem conhecido. Inclusive, ele acabou se tornando um cult, porque algo que eu não falei mais cedo é que no seu lançamento, lá em 2021, ele foi meio que um fracasso, não vendeu muito bem, justamente porque ele só saiu para a plataforma de Nintendo 64 e saiu no final da vida útil do console, o que atrapalhou bastante na sua venda. Mas vamos lá, voltando para a fase. O que acontece? Em um determinado ponto, a gente chega em um cenário que é, digamos assim, uma loja de estrume. E nessa loja está faltando a matéria-prima. E vocês sabem qual que é a matéria-prima do estrume, não sabem? Enfim, o Conkers resolve que ele quer ir atrás de resolver esse problema, né? A gente precisa, na verdade, para seguir na história, resolver esse problema da falta de estrume, e nós vamos lá até o local da coleta. Chegando lá, nos deparamos com um touro preto extremamente pistola. Ele até tem uma fala onde nos diz que não gosta de vermelho, e adivinha que cor nosso esquilinho é? Laranja, exatamente, mas o jogo por algum motivo quer que a gente aceite que o laranja é a mesma coisa que o vermelho. Cara, e a partir daí o jogo só decola pra baixo com as maiores baixarias que eu já vi em um videogame. Cara, nesse cenário nos é apresentado um puzzle onde nós temos que libertar 3 vacas, fazer com que elas bebam um suco de ameixa, que é um laxante natural, daí você já tira o que é que vai acontecer, e daí fazer com que o fluxo de estrume volte ao normal, se é que vocês me entendem, né? Whoa! Stop your nonsense, young man. Goodness me, I've quite lost my appetite now. I'm gonna go for a little meander over here. Actually, I feel a bit thirsty. A nice little beverage should wash this tasty glass down lovely like. This looks quite nice. Looks to be cranberry flavoured. Lovely. Ooh. Tastes a bit hot. Oh, I'll have some more. Ooh, moo! Ooh! Oh, it's like the screaming shit it is, I'm out of here! Oh, I say, this is far from dignified. Oh, I hope Mavis and Olive don't see this. They'll never hear the end of it. Oh, that's an
It's a bit of a... I'll just stay here for a while, just in case, you never know. Looks like he's just about ready to go. Galera, a parada é que para liberar o espaço para que cada vaca vá lá e faça a sua necessidade, a gente tem que simplesmente montar em cima do touro e explodir as vacas. Explodir, vocês não estão... Explode a vaca com uma chifrada nela. Meu irmão, só fica as costelinhas dela assim, ó. Só resta as costelinhas. Nossa! Foi nesse ponto que eu olhei e falei, meu Deus, esse jogo não é um jogo comum. Eu tô falando, cara, esse jogo é uma masterpiece, mas eu ainda não te convenci? Não convenci, né? Tudo bem, eu entendo. Mas vamos lá então. Seguindo esse estágio, logo após um puzzle, nós vamos para uma boss fight, onde encontramos um cara que eu já mencionei mais cedo, que é simplesmente um monte de bosta vivo, com dentes de milho e que canta ópera muito bem, por sinal, tá? E que pra derrotar ele, a gente tem que simplesmente jogar vários rolos de papel higiênico na boca dele. The great mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of tish comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat? E pra eu que joguei isso aí emulado num controle de PS4, a jogabilidade foi muito complicada. Então eu recomendo pra vocês que queiram jogar, se vocês tiverem condição, no caso eu não tinha no momento, se vocês tiverem condição, comprem um controle USB daquele de Nintendo 64, porque muito provavelmente vai facilitar a gameplay de vocês e o jogo vai ficar bem mais atrativo. Essa lógica que eu estou usando também vale para muitos outros jogos, tanto de Nintendo 64 como de outros consoles, porque a Nintendo ela tem essa mania de sempre tentar inovar nas suas gerações. Então, por exemplo, o Nintendo Wii tem um controle de movimento, o Nintendo Switch também, ele tem o Switch, o de GameCube. O de GameCube é um controle que só existe ele daquele modelo, né? E aí daí você tira. Então, sempre que vocês forem tentar emular um console, tentem também ter um controle daquele console, sabe? Pra ter uma experiência melhor no jogo e assim tirar a mais pura experiência disso aí. E evita bastante que vocês não dropem no meio do jogo, tá? Porque tem jogo que a dificuldade aumenta muito. Mas vamos lá. Quer dizer então que uma fase completamente baseada em fezes não foi o suficiente para convencer você de que o Conker's Bad First Day é um jogo extremamente perfeito? Tudo bem, eu te compreendo. Mas vem cá, você gosta de zumbi? Gosta? Então também temos aqui, tá? Pra mim, essa foi uma das fases mais difíceis do jogo, mas eu acredito que tenha sido pelo motivo de eu ter jogado no controle de PS4, voltando aqui com esse assunto, porque eu tanto não sabia que tinha como mirar com a shotgun, então peguem essa dica, tem como mirar com a shotgun, tá? Como os controles não me favoreciam tanto, mas tudo bem, skill issues. Beleza, mas zumbi ainda não foi o suficiente. E Drácula? O quê? Drácula? Drácula do Bram Stoker especificamente? Também temos! Welcome to my house. Please, enter of your own free will, and bring with you some of the happiness that is so evident in your face, and so lacking in my own. It's not getting there. Okay, I'll just cross this threshold here. I'm sure that's of some significance. I don't think what it is. Anyway, I better do. What? Nothing. E essa sim foi uma fase que me tirou completamente da zona de conforto. Porque, cara, do nada a gente é apresentado a um esquilo vestido de Drácula, aquela versão do Gary Oldman, tá? Com aquele coração de cabelo branco. Ele nos transforma em um morcego esquilo, onde a gente tem que sair voando pela mansão, tá? Uma mansão gigantona, muito top. E pegando pessoas ali, esquilinhos do vilarejo, pra gente dar ele de comer. Aí você fica engordando ele até ele cair e ser destruído por uma máquina moedora que tem lá embaixo. That doesn't happen every day.
Não, mas beleza, você não gosta muito desse elemento de terror, prefere mais uma parada jurássica, uns dinossauros. Pode ser um dinossauro? Mas é claro que temos! Olha, maldade com dinossauros filhotes, homens das cavernas, homens de pedra, guerra civil, também tem guerra civil. I said no sneakers. Buzz off. I think you'll let us in somehow. What with my friends here? Alright guys, steady on. I'll sort this out. So, what do you say? You seem like my kind of guys. Okay, but I need the password. Password? Guys, do you know what the password is? Felicia. Felicio? No. Felicia. Fidelio? Huh? How do you know that? I know everything, I'm a kid. Well, I will be. Did you see the prologue? What? Oh, nothing. Can we come in? Yeah. Let's have some fun. E uma boate onde você encontra quem? A Barry, isso mesmo, a namorada pernalonga do Conker, dançando como uma dançarina de boate e que você tem que simplesmente urinar nos homens de pedra pra conseguir salvar ela. Cara, eu gosto muito de falar isso porque vocês ficam tentando raciocinar, tá, o que uma coisa tem a ver com a outra? Como isso aí pode se encaixar num roteiro aí de um jogo? Mas enfim, é exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Provavelmente eu vou deixar aqui a gameplay de fundo, mas cara, apenas imagina você escutar isso fora de contexto. E mano, depois disso nós ainda somos bombardeados com inúmeras referências desse jogo aqui, ó. Ele, inclusive, é um ponto muito interessante, porque ele começou com essa paradinha de estar colocando sempre ali referências, quando não era famoso isso. Essa ideia de estar referenciando algo nos jogos, nos filmes, não era famoso. Então vocês podem tirar daí o quão genial esse jogo é, tá? Claro que eu não vou conseguir lembrar de todas as referências, mas é uma sensação muito reconfortante, porque você tá ali jogando, pá, ué, eu já vi isso em algum canto, é daquele filme. E aí você pode imitar o Capitão América e fazer: eu entendi a referência. Eu entendi a referência. Quer começar o show? Por aqui, sim. No endgame, nós vamos ter o que para algumas pessoas é a fase mais interessante do jogo, a fase mais bem feita do jogo, mas que para mim eu não tive uma experiência muito boa, novamente por causa da jogabilidade. Eu vou ter que jogar esse jogo novamente no Nintendo 64, que é nada mais, nada menos que a fase do resgate do soldado Ryan, que já começa com aquela cutscene perfeita do dia D, e uma curiosidade, pessoal, que essa cutscene utilizou 100% do que o console poderia oferecer, tá? Dividindo a opinião de muita gente de que essa cena revolucionou muita coisa até pro PS1, tá? Ow. He hit me on the head. Huh. Where am I? What's this doing on my head? Help. Help. Please help. Okay! 30 seconds! A fase, ela converte o jogo em um FPS de caçar ursos que simpatizam com aquele velho do bigodinho preto, pra não falar a palavra nazi. Cara, se você gosta dessa temática de guerra, Call of Duty, Battlefield, esse jogo também é pra você, meu amigo. Vocês estão vendo como esse jogo é completo? No final dessa fase, nós ainda temos uma referência clara ao Exorcista, com a bonequinha encapetada lá, virando o pescoço 360 graus.
Passando dela, nós ainda temos uma fase referente à Matrix, onde a gente vai assaltar um banco e o Conkers e a Barry vão lá, vestidões de Neo e Trinity. A Barry vai lá e pousa igual a Trinity aqui, fica parada no vento e a câmera gira. O Conker ele vai, imita o Neo e desvia das balas magnificamente, dá pulos atirando em câmera lenta. Cara, Matrix total. Esse jogo é perfeito, tá? E logo em seguida, nós entramos na última fase. E essa eu não vou falar pra vocês, porque eu acho que eu já falei muito sobre a história do jogo. E se eu conseguir despertar um pouquinho do interesse de vocês, vocês vão querer olhar essa fase por conta própria. Porém, eu vou dar um spoiler a vocês. Tem muito a ver com Alien, o Oitavo Passageiro. A galera do sci-fi aí, ó, da ficção científica, dos alienígenas, esse jogo também é pra você. Mas, enfim, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham conseguido cumprir a minha promessa de que esse vídeo ia sim prender a atenção de vocês e que ia valer a pena. Se vocês gostaram, claro, deixa o like, se inscrevam e me digam aí, vocês têm alguma história parecida com um jogo que vocês jogavam na infância, sempre tiveram vontade de zerar, não conseguiram zerar ainda ou zeraram recentemente? Me conta aí, cara, vamos conversar um pouquinho, trocar uma ideia. E aí, também faltou eu falar alguma coisa de Conkers que vocês pensaram, alguma referência que eu não peguei, que não mencionei aqui? Se você já jogou o jogo aí e quiser comentar também, pode comentar aí, tá? Vamos conversar, vamos todo mundo interagir. É isso, pessoal, vamos encerrar o vídeo por aqui e até a próxima!